Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A violência do temporal que deixou mortos em Manaus. Um choque entre dois trens do VLT fere dezenas de pessoas em Fortaleza. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, considera inaceitável atitudes de Rodrigo Janot. O ex-chefe da PGR disse que planejou matar o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Você vai ver também, atletas do Brasil garantem vaga nas finais do Mundial de Atletismo no dia em que o americano brilha nas pistas. Os gols de sábado do Campeonato Brasileiro. No segundo dia do Rock in Rio, começa com chuva e animação na noite mais roqueira do festival. O Jornal Nacional começa agora. Jornal Nacional. Hoje com Carlos Tramontina, de São Paulo, e Priscila Castro, do Pará. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, comentou hoje o episódio envolvendo o ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Aras afirmou que considera inaceitável a atitude de Janot, que disse ter planejado matar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. E uma correção. Ontem o Jornal Nacional informou que o Ministério Público Federal divulgou uma nota sobre o ato confessado por Rodrigo Janot. A nota, na verdade, é da Associação Nacional dos Procuradores da República, que representa integrantes do Ministério Público Federal. O presidente Jair Bolsonaro promulgou ontem os trechos da Lei de Abuso de Autoridade que tinham sido vetados por ele, mas foram restaurados pelo Congresso. Com isso, vão valer pontos como a punição para juízes que decretarem prisão de réus em desacordo com a lei, a punição para quem violar prerrogativas ou direitos dos advogados e a punição para a autoridade que constranger o preso com o uso de violência ou ameaçá-lo produzir prova contra si, mesmo ou terceiros. A lei entra oficialmente em vigor em janeiro. O PSL, partido do presidente, informou que vai recorrer ao Supremo. Entidades como a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação dos Magistrados Brasileiros também vão alegar a inconstitucionalidade da lei. A Justiça Federal transformou em preventivas as prisões temporárias de 2 suspeitos de participação no esquema de investigação, ou melhor, de invasão de celulares de autoridades e integrantes do Ministério Público. Tiago Eliezer dos Santos e Luiz Molição estão detidos desde o dia 19. Outros 4 suspeitos já tinham sido presos, entre eles Walter Delgatti Neto, que assumiu a responsabilidade pela interceptação do telefone do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A defesa de Tiago Eliezer afirmou que a conversão da prisão foi baseada em supostas contradições e em alegações de outro investigado. A defesa de Luiz Molição afirmou que ele é inocente e que tomará as medidas cabíveis. No Ceará, os ataques criminosos chegaram ao 9º dia. De madrugada, na cidade de Maracanaú, bandidos atearam fogo num micro-ônibus. Ontem, em Fortaleza, um ônibus escolar também foi incendiado. Já são mais de 100 ataques em 27 cidades. A polícia deteve 130 suspeitos. Aí transferiu também um homem que estava preso em Pernambuco para um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Federal, era ele quem ordenava os ataques no Ceará. O empresário suspeito de matar a tiros um morador de rua em Santo André, no ABC Paulista, foi solto pela Justiça Argentina. Marcelo Pereira de Aguiar tinha sido preso na última terça-feira em Paso de los Libres, cidade que fica ali na fronteira com o Rio Grande do Sul. Segundo o comissário-chefe da polícia, Marcelo Pereira de Aguiar foi solto na quinta-feira porque não havia um pedido de captura internacional. O juiz de Santo André só solicitou a inclusão na lista da Interpol no dia em que o empresário foi solto. A Receita Federal apreendeu 850 mil euros numa caixa despachada como bagagem no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. A quantia equivale a 3 milhões e 800 mil reais. A identidade do passageiro responsável pela caixa não foi revelada, mas as autoridades afirmam que ele embarcou em Belém e que não sabe a origem do dinheiro. O passageiro prestou depoimento na Polícia Federal.
No interior de São Paulo, um programa com professores da rede pública está ajudando crianças que sofrem com a violência doméstica. Daqui a pouco, o choque entre 2 trens VLT deixa dezenas de feridos em Fortaleza. E o temporal que provocou destruição e morte em Manaus. Trinta e 7 pessoas ficaram feridas no acidente entre 2 trens do VLT hoje em Fortaleza. O sábado foi de muito trabalho e dor para moradores de Manaus atingidos pelo temporal de ontem à noite. 2 pessoas morreram afogadas. E a gente vai saber agora com a Eliana Marques, se essa chuva está indo para o meu estado, o Pará. Olá, Eliana, boa noite para você. Boa noite para você também, Priscila. Boa noite para o Tramontina e para todos. Olha, a sua região é uma das poucas lá no norte do Brasil que vão ficar sem chuva amanhã. O tempo fica firme, portanto, entre o nordeste do Pará e o leste do Amapá. Nas outras áreas que estão em verde aqui, aí é sol com pancadas de chuva. E onde deve chover mais é justamente em Manaus. Em Boa Vista e em Palmas, chuva encorpada também, enquanto Macapá e Belém ficam ensolaradas amanhã, Priscila e Tramontina. E o Sudeste, Eliana, como é que fica também o Sudeste de São Paulo? São Paulo teve chuva e teve frio a semana inteira. Exatamente. Foi uma semana fria, Tramontina, mas a próxima vai ser de calor por aqui. Agora, nesse primeiro domingo da primavera, a gente vai ver bem algumas características da estação. A chuva vai se concentrar entre norte, centro-oeste e sudeste. Amanhece frio em pontos do sudeste e do sul, enquanto a tarde vai ser quente em praticamente todo o país. Em São Paulo, mínima de 13 e máxima de 24 graus amanhã. Hoje não chegou aos 20 graus e o sol volta a aparecer. No Rio de Janeiro, a temperatura sobe um pouco mais e tem possibilidade de chuva a qualquer hora, mas é pouca chuva. Já em Vitória e em Belo Horizonte, volume de chuva, olha, 3 vezes maior que o do Rio de Janeiro. Falando do centro-oeste agora, em Goiânia, sol, calor e pancadas de chuva entre tarde e noite. Em Cuiabá, chuva só pela tarde. E entre as capitais, somente Campo Grande é que está na área de sol o dia todo. O tempo fica firme aqui, em toda essa área que cobre a região sul, pega quase todo o interior paulista, também nessa outra aqui, que vai do centro-norte da Bahia até o litoral nordestino. Dia ensolarado, portanto, nas praias da região, com máximas aí de 29 graus em Salvador, 30 em Maceió, 31 em Fortaleza, 33 graus em São Luís. Em Teresina, quase 40 graus. No sul, faz calor também, mas só à tarde. Amanhã, olha, a mínima de 10 graus lá em Curitiba, na segunda-feira sobe um pouquinho para 12 graus e na terça para 13. Agora vejam as máximas. Amanhã, 24 graus, segunda-feira, 25 e na terça, 30 graus em Curitiba. E essa escalada na temperatura também vai pegar os gaúchos. Em Porto Alegre, os próximos dias ainda vão começar frios. Mais à tarde, olha, quase 30 graus já amanhã, depois 33 graus na segunda-feira e 35 graus na terça-feira. O problema é que depois desse calorão todo aqui, vem um temporal daqueles em Porto Alegre, já avisando todo mundo de lá. Esse temporal é entre terça e quarta-feira, a gente vai ficar de olho e vai atualizando tudo aqui. Muito obrigada, Eliana, pelas informações. De nada, uma boa noite, um bom domingo a todos. E o incêndio voltou a atingir o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O fogo queimou cerca de 6.000 hectares, metade dentro da área do parque. Uma força-tarefa com 90 pessoas, entre bombeiros, brigadistas e funcionários do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, trabalham no combate às chamas. 4 aviões e um helicóptero também atuam na região. Pesquisadores de universidades de Pernambuco analisam imagens de satélites para tentar identificar a origem das manchas de óleo no litoral do Nordeste. Eles investigam se houve derramamento por algum navio. Hoje de manhã, voluntários e estudantes de escolas públicas fizeram um mutirão de limpeza na praia de Barra de São Miguel, litoral sul de Alagoas. As manchas de óleo começaram a aparecer no início do mês. Segundo o levantamento do IBAMA, elas já atingiram 112 locais em 8 estados do Nordeste. Só não foram vistas na Bahia. No Fantástico de amanhã, uma reportagem especial sobre a rotina de medo dos fiscais que protegem a Amazônia. Daqui a pouco, São Paulo aprova uma lei para combater a intolerância religiosa.
E um projeto que leva arte e qualidade de vida aos ribeirinhos da região metropolitana de Belém. Cinco pessoas morreram e 37 ficaram feridas durante o primeiro turno das eleições para presidente no Afeganistão. Explosões e ataques com foguetes por terroristas do Talibã marcaram a votação. Mais de 70 mil homens não foram suficientes para garantir a segurança dos quase 5 mil centros eleitorais em todo o país. 9 milhões e 600 mil afegãos estavam aptos a votar, mas o comparecimento às urnas foi baixo. Os atuais presidente e primeiro-ministro são os favoritos. Este mês, São Paulo aprovou uma lei que reforça o combate à intolerância. Uma iniciativa que une pessoas de religiões diferentes num estado que abre os braços para todos os credos. Lá no Pará, o grafite está transformando as casas da população ribeirinha na região metropolitana de Belém. Um projeto que também mudou a qualidade de vida dos moradores. A arte. Que exercícios deixam o coração mais saudável, a gente já sabe. E médicos de São Paulo fizeram uma campanha hoje para mostrar qual é o tempo ideal de exercício para conseguir isso. No corre-corre da maior cidade do país, a bicicleta pode ser a solução. Daqui a pouco, Charles Leclerc, da Ferrari, larga na frente no Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. E o Mundial de Atletismo no Catar apresenta o novo astro das pistas. Charles Leclerc vai largar na frente no Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, mas a expectativa para a corrida amanhã é de muita dificuldade para os pilotos da Ferrari. A Globo transmite o GP da Rússia amanhã, a partir das 8 da manhã, horário de Brasília. E logo depois tem um esporte espetacular que já está esquentando a semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio. O Brasil conquistou 4 vagas em finais no Mundial de Atletismo no Catar, num dia em que o planeta conheceu o sucessor do jamaicano, Usain Bolt. É hora dos gols do sábado no Brasileirão. Flamengo e São Paulo abriram a 22ª rodada da Série A. Veja a seguir a festa dos roqueiros no Rock in Rio. Bandas trazem sequência de sucessos no segundo dia do festival. Hoje é o segundo dia do Rock in Rio e não teve chuva que desanimasse o público num dos dias mais roqueiros desta edição. E vamos ver então como é que está a cidade do rock agora? O repórter Ari Peixoto tem as novidades. Boa noite, Ari. Boa noite, Priscila, boa noite, Tramontina, e boa noite a todo mundo que está em casa. Nesse momento, o hard rock britânico está invadindo o palco Sunset. Muito obrigada, Ari, pelas informações ao vivo, direto da cidade do rock. A programação completa, os shows ao vivo e tudo o que acontece no Rock in Rio, você acompanha no G1, portal de notícias da Globo. Lá, você também encontra reportagens especiais sobre o festival. E o Jornal Nacional fica por aqui. Eu agradeço a Priscila Castro, do Pará, pela parceria nesta noite. Foi uma grande alegria para mim e para São Paulo participar das comemorações dos 50 anos do Jornal Nacional. Tramontina, eu que agradeço a você, a toda a equipe. Para mim, foi uma honra estar aqui no JN. Trouxe comigo para esta bancada amigos de trabalho, pessoas que amam o jornalismo. Obrigada, meu Pará. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos e um ótimo domingo. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Mais agilidade para abrir sua conta e contratar seu empréstimo online. Crefisa. Mais do que você imagina.